Olá, eu sou Yara Zorzal Olá, eu sou Ed Martins. e esse é o Branding com IA. E a gente hoje vai trazer para vocês um tema muito importante, onde a gente vai falar sobre autoridade. Provavelmente você já conseguiu escutar isso várias vezes por aí. As pessoas falam muito que a gente precisa fazer post com autoridade, você tem que demonstrar autoridade, para você atrair pessoas que têm que ter autoridade. E o que é essa bendita dessa autoridade, né? Porque a gente normalmente só escuta e tem umas ideias de que, sei lá, é falar o número de pessoas que eu atendi, pode ser, ou é falar o tempo que eu estou no mercado, também pode ser. Quando a gente, inclusive, se apresenta, a gente procura muito trazer um pouco dessa nossa autoridade, né? Então, quando eu vou falar aqui para você que eu sou idealizadora de uma agência, que eu sou mentora em branding, que eu desenvolvi marketing estratégico, que eu tenho mestrado em design, isso faz parte da autoridade, mas não é necessariamente a autoridade toda. Eu vou deixar aqui o Ed se apresentar um pouquinho e falar um pouco da autoridade dele para vocês. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de autoridade, o importante, na verdade, de ênfase que a gente tem que dar é o problema que a gente resolve. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou idealizador da Fine Tips, que é uma empresa de desenvolvimento de software, né? E treinamentos também. Trabalha na área da atuação de educação, né? E eu tenho mais de 20 anos de carreira, né? E hoje me posiciono resolvendo qual problema? Desenvolvendo soluções de produto, tá? E serviços utilizando inteligência humana e artificial. Então eu combino meu conhecimento e especialização de tecnologia, né, que eu tenho há mais de 20 anos, com recentemente uma especialização feita em neurociência. E aí eu anexo essas duas experiências resolvendo na hora de criar um produto. Ou seja, eu considero a experiência humana, né? Que a pessoa que está utilizando o sistema, ou o software, ou o aplicativo, ou a própria IA, o agente de IA e tudo mais, a pessoa que está fazendo isso, ela tem o lado humano dela, e eu tenho esse cuidado de considerar isso, e ao mesmo tempo tenho também a viabilidade técnica de conciliar esse cuidado humano, né, com quem está usando esse artefato, seja ele um sistema, um aplicativo ou um agente de IA, com a viabilidade técnica. Então, esse é o problema que eu estou resolvendo e que eu me posiciono hoje como autoridade para resolver, né? Então, quando a gente, de fato, se posiciona com autoridade resolvendo um problema, dificilmente as pessoas, quando te encontram, te conhecem e entendem o que você faz, dificilmente elas vão ter dúvida se elas precisam ou não dos seus produtos ou serviços. Exatamente porque quando você demonstra o problema que você resolve, você vai começar a fazer uma coisa que hoje está bem em voga, que é conseguir criar uma conexão. Se a pessoa ela tem um problema e você consegue mostrar para ela como resolver esse problema, ela começa a se conectar com você. Então, hoje a gente está tendo muito ruído, né? Hoje a gente tem sei lá, você entra ali que em 30 segundos, você passando ali o seu feed, vai embora não sei quantas pessoas que passam por você. Então, a gente tem um excesso de informação e um excesso de ruído. Então, nesse caso, a gente tem percebido cada vez mais dentro do marketing que se você só coloca quem você é, se você só coloca, igual o Ed, né, tá aí há mais de 20 anos no mercado, ou eu que estou já mais ou menos há uns 15 anos também no desenvolvimento de marca, de branding, se eu só coloco isso, é uma formação legal, nossa, legal, você está mais de 20 anos no mercado, mas o que você resolve para mim? Como que eu me conecto com você? Que é exatamente o que o Ed estava falando. Então, criar conexão é um ponto muito importante para você iniciar qualquer tipo de pipeline hoje, ou funil de vendas. Porque sem a conexão, você não consegue fazer com que a pessoa entre no fluxo do seu funil. Ela vai te ver, ela vai te conhecer, mas ela vai passar para frente, porque hoje tem muita gente.
Antes, a pessoa poderia, assim, vamos pegar lá 1950, a pessoa ia ver uma foto da Coca-Cola e ela ia conhecer. E isso era o suficiente para ela saber que existia um refrigerante doce que ela poderia comprar aquele refrigerante. Isso era o suficiente para ela sentir vontade ou querer comprar porque ela viu aquela imagem. Hoje isso não é o suficiente mais. Por isso que hoje a Coca não vende mais refrigerante, ela vende felicidade engarrafada. Por quê? Porque é um processo de você criar uma conexão. E eu vou agora até jogar aqui para o Ed, porque ele vai trazer um pouquinho sobre a questão da neurociência. O que é essa questão, né, que fala-se muito dentro do processo de autoridade e conexão, que através desse pilar de reconhecimento e confiança, a voz que o cérebro escolhe ouvir dentro de toda uma bagunça ali, aquela vozinha específica que você realmente para poder aprender, escutar ela. Perfeito. Bom, a gente tem... eu vou trazer para vocês um recurso, né, que é um conceito muito conhecido no mercado da neurociência, que é o efeito Dunning-Kruger, né? Vou explicar mais ou menos para vocês como ele funciona e como ele se aplica quando a gente está falando de usar ele no conceito de marca, né? Então, o que acontece? A gente tem uma matriz aqui como referência, onde a gente tem ali um primeiro pilar que é o de confiança e a base de tudo, como isso se desenvolve com o conhecimento em determinada área, né? E isso se aplica em todos os cenários. Então, pode ser qualquer marca, qualquer negócio e tudo mais. O que a gente está trazendo aqui é a reflexão de como o seu público, a sua audiência, faz o seu reconhecimento da sua marca, né, de maneira inconsciente. Trazendo também outro ponto relevante da neurociência, não podemos esquecer que 90% das nossas ações são emocionais e inconscientes. Isso é muito importante a gente considerar. E os outros 10%, a gente tem ali, de fato, um cenário mais lógico, um cenário mais racional, né? Que é a parte mais moderna do cérebro e desenvolvida do cérebro nos últimos anos aí. Mas voltando na questão da matriz, vamos pegar um exemplo de quando a pessoa precisa criar uma marca e ela tem que criar o formato da marca, o logo, o símbolo da marca, a tipologia da marca, que é o chamado logotipo, né, por exemplo. E aí a gente tem aquela confiança se dá ali no momento e agora? Como é que eu faço? Né? Então começa ali o processo da matriz. Você logo de cara fala, não, eu sou o cara, eu já sei como que eu quero a minha marca, e pega lá um desenho qualquer, pega um paintbrush da vida, pega um sobrinho para pedir ajuda, pega de repente, mas vamos lá, o sobrinho vamos deixar ele de lado porque ele está aprendendo, então tá tudo certo, tá? O sobrinho pode continuar ajudando o neto, pode continuar ajudando a avó e o tio, a tia, não tem problema nenhum, tá bom? Mas tem vamos falar do dono da marca, ele tem aquela confiança de que logo de cara ele é o designer, né? Ele sabe o conceito, ele sabe o que ele quer e tá tudo certo, sem sequer consultar a audiência. Então já entra um equívoco aí de não ouvir o seu público-alvo. Isso já é um erro muito grave. Mas vamos lá. Ele é o cara, então tá bom. Aí ele pega e se organiza para fazer uma marca de qualquer jeito, ou de repente usa lá um site de $40, né? Pensando que tá aí o barato não vai sair caro, mas enfim, faz lá um login, ou de repente vira um refém do Wix, né? Porque parece que o Wix agora tem uma IA que ao invés de usar a marca da pessoa, ela fica forçando a pessoa a criar um logo novo, né? Então, eu não sei se é muito, né? Pois é, pesado, né, Yara? Então, não sei se é muito confiável isso, mas tudo bem quem não tem a marca usar a IA do Wix, zero problema, tá? Até porque você não vai pagar os $40. Mas no mínimo, no final, tenta dar uma sondada com alguém da área, tenta pedir uma segunda opinião mais profissional para ver se está no caminho. Isso é legal, tá? E mantenha a sua confiança de ser o cara. De repente você pode acertar também. Tem um feeling muito bom da parte artística e pode acertar, não tem problema nenhum, tá? Mas aí
No final, a pessoa tem lá o seu feedback, resolve, de fato, usar essa marca sem esse cuidado e começa a ter o feedback da audiência. Então, automaticamente, ela fala, é mais complicado do que eu pensei, porque o que eu imaginava que eu ia enxergar na minha marca, o meu público não está enxergando. Então, aí isso começa a complicar. Aí você fala, bom, não, acho que não é isso. Até que, de repente, em um determinado momento, em que ele está ali vendendo a marca, vendendo o produto, vendendo o serviço, ele tem um feedback horrível e perde um mega negócio, completamente equivocado, porque a leitura daquele cliente, que podia ser um ótimo negócio fechado ali, passa para ele, dá o feedback para ele de que a marca dele, na verdade, está transmitindo uma coisa que não tem nada a ver com de fato o que ele faz. Aí é onde ele percebe, nossa, perdi um baita negócio por causa de $40. Então, realmente saiu muito mais caro do que ter investido num profissional com essa capacitação, com esse cuidado de direção de arte, de diagramação, Fibonacci, fricção cognitiva e assim por diante. Ou seja, um designer de fato que está fazendo o desenho, né, com desígnio, com consciência do resultado que vai ser lido, né, daquela leitura inconsciente. E aí ele chega no ápice de inverso, né? Nossa, realmente eu não sei nada, isso realmente não é tão simples assim de resolver. Mas, logo de cara, ele dá aquela respirada, aqueles 15 segundos de luto, e aí ele segue o compasso de realmente procurar um cara, um profissional e tudo mais, mas sem gastar aqueles R$ 40.000 de uma agência de marca. De repente ele pode, não gasta nem os 40, né? Com um site Xing Ling para fazer uma logomarca, né, com os indianos, mas não gasta também os 40 mil com uma agência. Ele, de repente, faz um meio termo de investir lá uns 3, 4 mil com um parceiro ali da região, com um profissional gráfico, de design gráfico, que realmente tem uma consciência um pouco mais técnica, melhor, e tudo bem, ele chega para o parceiro e fala, olha, só me parcela isso aí em 48 vezes, tá tudo bem, tá? Fica barato também de pagar. Porque lá na frente você garante a consciência, né, de leitura, que o seu público vai realmente reconhecer a sua marca como devida, né, como de fato deve ser reconhecido. E mais, na hora que ele começa a fechar de fato, essa leitura acontece de forma garantida, fluida, e ele de fato consegue fechar mais negócio, ele começa a capitalizar, e na sequência resolve, por exemplo, criar uma franquia ou fazer parte, abrir uma franquia. Então, aquele cuidado com a marca que ele teve lá no começo, para ele, como empresa, empresa de serviço, ele começa a ganhar esse ganho de conhecimento que avança conforme a timeline vai para a direita, ali de conhecimento da área, ele começa a ganhar isso e ele fica mais confiante para, na hora que pensar, por exemplo, no manual de marca da franquia, ele já tem o conhecimento que ele ganhou fazendo, por exemplo, a aprovação do logo pelo parceiro lá da região. Então ele começa realmente a conscientizar, fala, nossa, eu não sabia de nada, mas agora eu aprendi direitinho como é que faz uma marca, inclusive para escalar, né? Pensando ali numa possível franquia e tudo mais, e aí ele passa a se sentir um pouco mais dominante, um pouco mais seguro sobre o tema, né? E por falar em seguro, dominante e cíclico, como é que a gente faz para realmente fazer uma marca de escala com um ciclo forte? Como é que é isso, Yara? Então vamos lá. Eu quero até, antes um pouquinho de entrar em como resolver essa questão de desenvolver essa marca forte, aproveitar a deixa que ainda um pouquinho do efeito do Dunning-Kruger que você trouxe, sim, e trazer algumas coisas que também acontecem muito, que eu acho que o pessoal vai se identificar, né? Por exemplo, tráfego, gente, o pessoal faz muito isso, né? Porque assim, é só ir lá, entrar, pôr dinheiro, escolher a minha palavra, sei lá, sou terapeuta, então a minha palavra é terapia, tipo ansiedade, depressão, pronto, e as pessoas vão chegar e vão comprar de mim. E esquece que tem todo um contexto, que é exatamente essa questão do conhecimento da área, que leva a pessoa a realmente fazer um bom serviço de tráfego. O maior erro, por exemplo, que as pessoas cometem é fazer serviço de tráfego mandando para o site institucional. Não vai converter, porque você
pulveriza, né? E aí, o que acontece quando isso daqui, ao invés de se tornar todo esse desenho, né, que o Ed trouxe pra gente bem ilustrado, quando isso acaba ficando um círculo, porque a pessoa, ela vem, ela acha que ela é o cara, aí ela vê que não é, porque, né, começa a perder dinheiro, tal, nossa, é mais complicado, vai caindo, chega no não sei nada. Só que ao invés de buscar um profissional, como o Ed comentou, ou ao invés de tentar trazer um processo assim de mais estudos, ou parar com tudo e fazer mais estudo, não. Ela continua tentando, e aí ela acerta alguma coisa, ela acha que ela sabe tudo de novo, depois ela cai de novo, e aí a gente começa a ter um ciclo, que esse ciclo é um ciclo muito complicado dentro de empresa, porque, gente, tempo é dinheiro. A gente vai errar, a gente tem que errar para aprender, mas cada erro que a gente faz tem um custo. E a gente tem que enxergar o erro como um tipo de investimento e não como um buraco no nosso funil onde o dinheiro está indo embora, né? Assim, é uma torneira aberta com um vaso furado embaixo, né? Então, isso é muito importante. E aí a gente entra exatamente nessa parte, que é como que a gente quebra esse ciclo, então, para construir essa marca forte. Como que a gente permite que comecei, achei que eu era o cara, desci, caí lá embaixo. Como que eu faço para eu seguir para frente? Para que eu vá realmente para um processo onde eu vou ter mais conhecimento. E aí eu vou entender, a gente sempre aprende assim, por exemplo, né? É muito legal você saber sobre tráfego, mesmo que você não vá ser o gestor de tráfego da sua empresa. Por quê? Para você saber se a pessoa que você contratou está fazendo um bom serviço ou não. Isso entra muito dentro desse contexto do maior conhecimento, porque nem todo o conhecimento que a gente tem, a gente aplica, né? E aí, como que a gente faz isso então? Né? Como que a gente sai desse ciclo e segue a vida lá e aí realmente entra naquela curva superior de novo do Dunning-Kruger? Primeiro, a gente fazer um diagnóstico honesto. Então, assim, você resolveu fazer uma marca. Avalia. Você realmente tem capacidade para poder fazer uma marca? Avalia. Abre lá esse site de $40 e verifica os desenhos que eles estão oferecendo para você, porque na realidade esses sites são assim, eles têm vários ícones, você vai colocando o ícone, escolhe a cor, fala o nome, escolhe o tipo de tipografia, né? Mais ou menos isso, e fecha. Avalie, aquilo lá realmente te passa uma sensação de confiança? É algo que você pensa que você vai ter na sua empresa durante 10 anos? Porque uma logo bem feita, o pensamento é mais ou menos esse. Ela vai durar pelo menos uns 10 anos. Então, seja realmente honesto, sabe? Tipo, coloca isso em dias de fato, fala, cara, dou conta, porque às vezes você dá. Que é o que o Ed falou, às vezes você tem uma boa consciência, um bom olhar estético, às vezes você já tem, assim, sei lá, sempre desenhou, né, a vida toda, mesmo que você se tornou advogado, mas você sempre foi um ilustrador. Então, às vezes, você tem coisas e possibilidades de realmente chegar num bom resultado. Mas a gente sabe que isso é errado. A gente sabe que isso normalmente é de quem é da área, de quem é especialista na área, de quem já passou por isso, de começar a fazer faculdade, se achar a melhor pessoa do mundo, descobrir que não sabia nada e seguir com a vida. Isso, todo mundo passa por isso dentro da sua área específica. Então, isso é uma coisa que é importante de vocês fazerem. Faça um diagnóstico honesto. Aí, a gente vai para a segunda etapa, que é o mergulho estratégico, que é entender o DNA da marca, que também conecta aqui com o que o Ed comentou, que a maioria das pessoas vão fazer a sua logo sem nem conversar com o seu público, sem nem saber com o que o público se conecta, sem nem tentar entender qual que é o tipo de imagem ou o tipo de posicionamento que aquele público vai ter ali uma interação, como que vai provocar conexão, como que vai provocar inspiração no público. Então, a gente precisa entender esse DNA de marca, que não é só, tá?
público-alvo. O público-alvo é uma parte, a persona é uma parte, é entender propósito, missão, valor, é levantar um tantão de coisa, assim, né? Os meus documentos de DNA, eles têm, sei lá, gente, 60 páginas. É muita coisa, é muita profundidade. Se você trabalha com arquétipo, você vai entender arquétipo, se é tríade, se não é. Tem variação de público? Não tem. Passar por esse mergulho. Inclusive, assim, esse QR Code que eu coloquei aqui para vocês é um QR Code que fala do mergulho estratégico específico. Fala um pouquinho de como que o DNA funciona. Quando você fez isso, você fez um diagnóstico honesto e aí você faz um mergulho estratégico, seja sozinho ou já acompanhado de um profissional que vai conseguir te conduzir nesse mergulho estratégico. Aí você vai para a comunicação autêntica. Porque a partir do momento que você sabe seu propósito, sua missão, seu valor, sua persona, aí você consegue desenvolver uma linguagem, alinhada. Fica uma linguagem muito bem feita. Por quê? Porque você já foi lá embaixo, já fez todas as pesquisas que tinha que fazer, desenvolveu toda a base do que vai ser a comunicação da sua empresa. Então agora é só ir para a comunicação autêntica, tá sussa, tá lindo. Você não vai ficar olhando, fulano faz postagem desse jeito, eu vou copiar. Não, porque você já entendeu o que ressoa com o seu público. E aí, enfim, a gente chega na constância. Daí que é aquilo que eu sempre falo também, gosto de ressaltar isso, porque a constância, ela dá aquela hackeada boa na intensidade. Então, se você é uma pessoa que trabalha muito, que não tem tempo para poder ficar postando, ou que não conecta também, sabe? Porque o post diário, assim, tem também uma questão de ter um ritmo, de ter um hábito. Se isso não é uma coisa que funciona para você, não comece postando 5 vezes na semana, porque você não vai conseguir manter constância. Então, você precisa primeiro criar aquela constância, sempre assim, do mais baixo para cima. Então, assim, eu vou começar uma vez na semana. Nossa, tem 2 meses, eu tô fazendo uma vez na semana bonitinho. Eu já consigo passar para 3. E aí você vai conseguindo adquirir essa consistência. Porque quando você tenta o atalho de postar muito, o que provavelmente vai acontecer com você é que você vai postar, sei lá, uma semana todos os dias, na semana seguinte você vai cair um pouco, vai subir, aí quando você vê, você vai ficar 2 meses sem postar. Isso acontece demais com a comunicação de geral, assim, sabe? Então, vamos pela constância, vamos por aquilo que realmente se encaixa no seu calendário diário, para você não ficar se sentindo a pior pessoa do mundo o tempo inteiro. Não sei nada. Por quê? Porque eu comecei e parei, Então, também, para não entrar nesse ciclo, vamos pelo mais sereno, né? E eu vou passar para ele falar um pouquinho de como é que funciona a constância no nosso cérebro. Peguei ele aqui, não tinha combinado isso com ele, não. Vamos lá. Bom, a gente quando fala de constância, de ser estratégico, de comunicação autêntica, eu acho que todos esses pontos que a Yara trouxe para a gente, eles se unem em uma única palavra chamada hábito. Então, assim, quando você faz um diagnóstico correto e honesto, você está considerando o que você tem de rotina. Então você fala, bom, eu preciso de fato avaliar os meus pontos fortes, né? Qual a minha melhor área confiável, né, de resultado que eu tenho e como que eu já tenho isso embutido em mim para eu conseguir externar isso através de um produto ou serviço. Depois a gente vem no mergulho estratégico, que é entender esse DNA de um jeito pessoal mesmo, né? Eu estou só anexando os conceitos, dando ponto de vista mais interno, enquanto a inteligência humana pode trazer esses gatilhos, tá? Porque a Yara já trouxe quando ela falou deles para a marca. Então eu acho que pensando que você também é essa marca, e pode ser essa marca, então acho que vale você ter esses mesmos pontos do prisma de pensar em uma autoanálise, né? Em termos de entender qual é o seu DNA, o que de fato de dentro para fora você externa e que resolve um problema, mas que é seu, que é nato, tá? E é automático, você vai fazer mantendo então uma comunicação autêntica, ou seja, sendo você mesmo, tá? E por sua vez mantendo a constância. Você vai fazer de maneira inconsciente, ou seja, como eu coloquei lá no começo,
de maneira emocional e automática, né? Sem ter que pensar, raciocinar para fazer isso, tá? Então, essa dica que a Yara trouxe de constância realmente para a gente é muito útil. E essa constância, o segredo da neurociência para aplicar isso é trabalhe repetições. Hábitos são repetições. Então, escolha, como a Yara falou, uma frequência. Então, uma frequência é uma vez por mês, é o que eu consigo, ótimo, tá tudo certo. O importante é manter essa constância. Então, escolha uma data no mês, escolha um dia da semana, escolha um dia a cada 15 dias, por exemplo, também tá tudo bem. Porque a audiência vai se organizar para assistir o seu conteúdo, assistir a sua postagem, ansiar pelo, né, ficar naquele anseio pelo seu material, né, que nem a gente fica quando a gente está lá no final do domingo à noite, esperando o fantástico acontecer, né? Então é mais ou menos isso para quem acompanha a revista eletrônica, tá? Não tenho nada nem a favor nem contra a Globo, mas tem a questão da revista eletrônica. Eu acho que de vez em quando eles trazem alguns pontos ali para a sociedade interessantes de serem refletidos, tá? Reflexivos e refletidos ali no dia a dia. E às vezes traz sim alguma coisa um pouco mais distorcida, mas só filtra e tá tudo bem. Não precisa ser contra, né? Porque você tem que começar a olhar também que o lado positivo de todo o material que você consome, seja ele no computador, no tablet, no celular, na rede social, no canal X, Y e tal, na emissora, né? Ele pode ser filtrado. Então, pega daquilo só o que realmente para você é útil, tá? E faça disso um potencializador, né? De um exponencial, aí, um recurso exponencial de alavancar os seus resultados nesse processo. E por falar em processo, a gente tem que dar as dicas finais para a galera poder começar, de fato, a ajudar a gente a entender se o material aqui deu ou não resultado, não é, Yara? Exatamente. A gente tem que dar as dicas finais e eu tô desse jeito, toda hora eu lembro de alguma coisa. Gente, diagnóstico honesto, vocês podem muito utilizar a inteligência artificial. Depois vocês voltem um pouquinho o vídeo aí, vai ter o QR Code do LinkedIn do Ed. Lá no LinkedIn dele tem, tipo assim, tipo riquíssimo para isso, para dar uma olhada em prompts e tal, porque ajuda muito, porque realmente demora, né? Se a gente for fazer à mão um bom diagnóstico, ele vai demorar bastante, então vocês podem utilizar a inteligência artificial sim, para auxiliar e acelerar um pouco mais esse processo. Sim, lá no post, no QR Code anterior, a gente tem ali alguns exemplos de como aplicar a curva de Dunning-Kruger, tá? No seu dia a dia para utilizar na prática e esses processos que a gente tem, esses pontos que a gente tem levantado por aqui. Perfeito. E aí agora a gente segue realmente para as dicas finais, aonde a gente tem algumas coisinhas que a gente sempre fala, né, para vocês. Primeiro comece hoje mesmo. Você estando vendo agora, no momento que a gente está transmitindo, você estando vendo daqui 2 meses, não importa, mas comece hoje. A gente costuma delongar muito, atrasar muito para poder começar a fazer as coisas, quando a gente poderia fazer elas agora, né? Quando a gente poderia ir aprendendo durante o processo. É isso aí. E aí não esqueça de compartilhar suas respostas, as perguntas que de repente a gente fez aqui de reflexão. Será que vale um site de $40, né? Será que é legal realmente colaborar com a economia local, né? Acionando ali um parceiro. Então você deixa lá suas respostas, seus comentários com a gente, para a gente saber se a gente está no caminho e, inclusive, com base nisso, fazer novas postagens, né? Solicitadas aí por vocês com alguns temas que de repente são interessantes e que estão rolando por aí. Excelente, gente, assim, foi ótimo fazer mais esse episódio aqui para vocês, estar aqui junto com o Ed e vai acompanhando. A gente já tem assim um cronograma feito para a gente manter a nossa constância, a gente tem um cronograma bem feitinho, então vai acompanhando, a gente tem muita coisa legal vindo por aí. É isso, pessoal, até a próxima.